We don't speak to each other now. We speak to each other here and then when we are in Florida, maybe on the vacations and things like that, but not that. Mais de um quarto de século depois do fim do casamento com Donald Trump, Ivana diz que não sente falta de nada. O último casamento de Ivana Trump foi repleto de reviravoltas inesperadas e profundas decepções. Nos meses que antecederam o seu falecimento, Ivana lamentou a morte recente e repentina do seu último marido. Os detalhes trágicos da sua relação e a sua morte prematura são de cortar o coração. Eis tudo o que precisa de saber sobre o último casamento de Ivana Trump e a tristeza que envolveu os seus últimos dias. Início de vida. Ivana Marie Zelnicek nasceu a 20 de fevereiro de 1949, em Godwaldów, na Tchecoslováquia, Hojeslin, na República Tcheca. O seu pai, Milos Zelnicek, era engenheiro eletrotécnico, e a sua mãe, Marie Frankova, trabalhava como telefonista. Criada num lar católico, a infância de Ivana foi pautada pela família e pela fé. Desde jovem que Ivana demonstrou capacidades excepcionais no esqui. Incentivada pelo pai, começou a esquiar aos 4 anos e rapidamente aprimorou as suas capacidades. O seu talento valeu-lhe um lugar na equipa nacional júnior de esqui, o que lhe permitiu viajar para além das fronteiras comunistas da era soviética na sua terra natal. A destreza de Ivana no esqui proporcionou-lhe oportunidades com as quais poucos na Checoslováquia poderiam sonhar. Estas experiências não só expandiram os seus horizontes, como também lançaram as bases para os seus projetos futuros. Frequentou a Universidade Charles, em Praga, onde obteve o grau de mestre em Educação Física em 1972. Durante os seus anos universitários, Ivana apareceu também na televisão checoslovaca na série infantil Pan Tal. Em 1970. Em 1988, Ivana contou aos jornalistas que tinha sido selecionada como suplente para a equipa de esqui da Checoslováquia durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 1972, especializando-se em downhill e slalom. No entanto, Peter Pomesny, secretário-geral do Comitê Olímpico da Tchecoslováquia, negou posteriormente a alegação, afirmando que não foi encontrado qualquer registro da sua participação. Em 2021, o Snopes noticiou que a Checoslováquia não tinha enviado esquiadoras alpinas para os Jogos Olímpicos de Inverno de 1972, lançando ainda mais dúvidas sobre a alegação de Ivana. Primeiro casamento, em 1971. Ivana casou com Alfred Winkelmeier, um instrutor de esqui austríaco e seu amigo platônico. Este casamento estratégico foi um meio para Ivana obter a cidadania austríaca, permitindo-lhe sair da Checoslováquia sem desertar e manter o direito de visitar os pais. Tal como Ivana Winkelmeier recebeu o seu passaporte austríaco em março de 1972. No ano seguinte, obteve um divórcio à revelia de Winkelmeier em Los Angeles, Califórnia, para onde este se tinha mudado para dar aulas de esqui. A mudança de Ivana para o Canadá marcou o início de um novo capítulo na sua vida. Teve uma relação com George Stadel, letrista e dramaturgo, que morreu tragicamente num acidente de viação em 1973. Após a morte de Stadel, Ivana mudou-se para o Canadá para viver com George Sirovatka, com quem namorava desde 1967. Sirovatka, que tinha desertado para o Canadá em 1971, era proprietário de uma loja de esqui em Montreal. Embora Ivana afirmasse que eram casados, os dois nunca se casaram. No Canadá, Ivana trabalhou como instrutora de esqui e modelo. Viveu em Montreal durante 2 anos, durante os quais fez cursos noturnos na Universidade McGill para melhorar o seu inglês. Ser modelo era um trabalho para ela, não uma carreira. Os seus clientes como modelo incluíam a loja de departamentos Eaton's e a estilista Aki Sanft. Trabalhou também na promoção dos Jogos Olímpicos de Verão de 1976 em Montreal. A sua infância e formação acadêmica prepararam o terreno para o notável caminho que iria trilhar, levando ao seu casamento de alto perfil com Donald Trump e ao seu papel influente nos mundos dos negócios e da moda. Conheceu Donald Trump em 1976. Ivana conheceu Donald Trump. Na altura, Ivana vivia em Montreal, onde trabalhava como modelo e instrutora de esqui. Ela tinha imigrado da Checoslováquia para o Canadá. Durante um trabalho como modelo em Nova York, Ivana chamou a atenção de Donald. Jantando com outras modelos, Donald assegurou-se de que se sentavam na melhor mesa e juntou-se a elas. Ivana recordou no seu livro de memórias, Raising Trump, como Donald a abordou com uma conversa informal e educada.
Ele não era muito paquerador, e ela apreciava o seu comportamento cavalheiresco. Ivana estava a sair com alguém casualmente em Montreal e não procurava um relacionamento. Mas a persistência de Donald conquistou-a. Enviou-lhe 100 rosas, ofereceu-lhe refeições sumptuosas e manteve contato regular mesmo depois de ela ter regressado a Montreal. Continuou a ligar-lhe dia sim, dia não. Durante 3 meses, o seu grande gesto incluiu surpreendê-la com a sua presença num dos seus desfiles no Canadá. O relacionamento deles aprofundou-se perto do Natal. Donald convidou Ivana para passar férias em Aspen, o que se tornou um ponto de viragem. Tiveram um momento romântico juntos e, na véspera de Ano Novo, Donald declarou corajosamente: "Se não casare comigo, vais arruinar a tua vida." Apesar do curto namoro, Ivana ficou encantada com a paixão de Donald e aceitou casar com ele. Casamento com Donald Trump. Casaram-se a 9 de abril de 1977, numa cerimônia suntuosa na igreja Marble Collegiate, em Nova York. A lua de mel no México trouxe uma surpresa inesperada. Ivana descobriu que estava grávida do primeiro filho, a 31 de dezembro de 1977. Ivana deu à luz o filho mais velho, Donald Jr. Tiveram mais 2 filhos, Ivanka, em 1981, e Eric, em 1984. Durante o casamento, Ivana e Donald foram parceiros não só na vida, mas também nos negócios. Donald nomeou Ivana vice-presidente de design de interiores do Commodore Hotel, que estava a transformar no Grand Hyatt Hotel. As capacidades de design da Ivana foram cruciais para o sucesso do projeto. Ela continuou a desempenhar um papel vital no império imobiliário de Donald, trabalhando em projetos como a Trump Tower e o Trump Taj Mahal Casino em Atlantic City. Tornou-se também presidente do Plaza Hotel. A interpretação de Ivana na minissérie documental da Netflix, Trump, An American Dream, de 2018, destaca-a como uma mulher de carreira carismática e dedicada. Foi uma parceira que esteve ao lado de Donald, o desafiou e contribuiu significativamente para os seus empreendimentos. Após o divórcio de Donald Trump, porém, a sua aparentemente sólida parceria passou por um momento delicado no Natal de 1989. Durante as férias em Aspen, Ivana conheceu a amante de Donald, Mala Maples. Em choque, Ivana encarou Maples, que declarou o seu amor a Donald. Ivana relatou este encontro mais tarde, dizendo: "O confronto tornou-se público, com testemunhas a presenciá-los a discutir, e rapidamente se tornou assunto de tabloide. As consequências foram rápidas. O casamento de Ivana e Donald começou a desfazer-se sob a pressão pública e pessoal. Apesar dos esforços para manter a normalidade para os filhos, a sua relação ficou irreparavelmente danificada. Em fevereiro de 1990, as tensões entre Ivana e Donald Trump atingiram o auge. Donald trancou Ivana fora do seu escritório no Plaza Hotel, dando início a uma batalha judicial sobre os seus acordos pré-nupciais. No meio desta crise conjugal, uma tragédia aconteceu em outubro de 1990, quando o pai de Ivana, Milos Zelnicek, faleceu subitamente aos 63 anos. A revelação de que Milos tinha sido informador do Serviço de Informações Checoslovaco complicou ainda mais a dor da família. Apesar do divórcio iminente e da turbulência pessoal, Donald manteve-se ao lado de Ivana, oferecendo apoio durante o seu período de perda. O divórcio amplamente divulgado atraiu a atenção global. As acusações de Ivana de violação e abuso contra Donald, detalhadas em depoimentos em tribunal, intensificaram o espetáculo público. O frenesim da comunicação social foi implacável. Entretanto, o passado de Ivana também a atingiu. A 14 de fevereiro de 1989, a sede do FBI em Washington, D.C., recomendou uma investigação preliminar sobre as ligações de Trump à Tchecoslováquia, com base em informações de uma fonte confidencial. A investigação foi iniciada pelo escritório de campo do FBI em Nova York na semana seguinte e, segundo os relatos, durou pelo menos 2 anos. Em março de 2023, foi revelado que Ivana estava a ser investigada pela divisão de punho contra a inteligência do FBI por alegações relacionadas com a sua Tchecoslováquia natal. Esta revelação acrescentou mais uma camada de intriga a um período já tumultuoso da sua vida. No final, Ivana saiu com um acordo substancial. Recebia 14 milhões de dólares, 650 mil dólares por ano em pensão de alimentos, a casa deles em Connecticut, um apartamento na Trump Tower e 1 mês por ano na propriedade de Mar-a-Lago. Apesar do fim conturbado do casamento, Ivana e Donald acabaram por encontrar um ponto em comum enquanto pais.
deram prioridade aos filhos e mantiveram um relacionamento amigável. O seu compromisso com a coparentalidade tornou-se evidente quando Ivana compareceu na tomada de posse presidencial de Donald em 2017. Esta aparição pública demonstrou a sua capacidade de pôr de lado as queixas pessoais em prol da unidade familiar. Apesar dos conflitos passados, Donald valorizava a perspectiva de Ivana e respeitava as suas opiniões, procurando frequentemente os seus conselhos durante a sua presidência. A ex-assessora da Casa Branca Omarosa, Manigault Newman, destacou este vínculo contínuo, revelando a frequente confiança de Donald nas ideias de Ivana. Mala Maples, a segunda mulher de Donald, manifestou tristeza pela persistente animosidade entre ela e Ivana. Esperava o perdão de Ivana, enfatizando o seu amor pelos filhos dela e o seu desejo de paz. Mala, que tem uma filha, Tiffany, com Donald, manteve uma relação próxima com os enteados, garantindo que Tiffany os via como família. A homenagem de Donald a Ivana após a sua morte descreveu-a como uma mulher maravilhosa, bonita e incrível, que teve uma vida inspiradora. Este reconhecimento realçou o vínculo duradouro que partilhavam, que transcendeu os desafios do passado. A vida de Ivana, marcada por altas e baixas, continua a ser um testemunho da sua resiliência e força. Apesar dos muitos obstáculos que enfrentou, a sua história é de sobrevivência, adaptação e legado duradouro. Carreira. Após o seu divórcio de Donald Trump, Ivana Trump canalizou a sua energia para construir a sua própria marca. Desenvolveu linhas de vestuário, joias de moda e produtos de beleza que vendia através de canais de compras na televisão, como a Home Shopping Network e a QVC London. Em 1995, lançou a House of Ivana, uma empresa de moda e fragrâncias com showroom na Park Avenue, em Nova York. A sua perspicácia para os negócios destacou-se ao capitalizar o seu nome e imagem. Em 1998, Ivana expandiu o seu negócio para a Croácia, um país que estimava como destino de férias frequente dos seus pais. Adquiriu uma participação de 33% no Polo Plus 10, o segundo maior jornal diário da Croácia. Esta mudança demonstrou a sua disponibilidade para se aventurar em diversos setores. Da moda aos media. Nem todos os seus empreendimentos comerciais foram bem-sucedidos. O empreendimento Bentley Bay, da marca Ivana, em Miami, Flórida, entrou em falência em 2004. No ano seguinte, envolveu-se em vários projetos de condomínios, incluindo o ambicioso, mas nunca construído, Ivana Las Vegas. Estes contratempos não abalaram o seu espírito empreendedor. Em 2010, Ivana viu-se envolvida numa batalha judicial com a empresa de moda finlandesa Ivana Helsinki. Acusou a empresa de vender roupas femininas que usavam o seu nome sem permissão. Este processo sublinhou a sua determinação em proteger a sua marca e reputação. Ivana também deixou a sua marca como autora. Escreveu vários livros, começando com For Love Alone, em 1992, e Free to Love, em 1993. Em 1995, escreveu um livro de autoajuda, The Best Is Yet to Come, Coping with Divorce and Enjoying Life Again. O melhor ainda está por vir. Lidar com o divórcio e apreciar a vida novamente. A sua escrita estendeu-se além dos livros, de junho de 1995 a janeiro de 2010. Escreveu uma coluna de conselhos sobre o amor e a vida para o Globe, intitulada Ask Ivana. Chegou mesmo a lançar a sua própria revista de lifestyle, Ivana's Living in Style, em fevereiro de 1999, e contribuiu com uma coluna de aconselhamento para a revista Divorce em 2001. Em 2017, Ivana lançou a sua autobiografia, Raising Trump, que traz insights sobre a sua educação e os primeiros anos de educação dos seus filhos com Donald Trump. Este livro acrescentou um toque pessoal à sua persona pública, revelando a mulher por detrás daquela imagem glamurosa. Ivana não era apenas empresária e autora. Ela também fez diversas aparições na comunicação social. Em abril de 1988, ela e Donald apareceram juntos no The Oprah Winfrey Show, seguindo-se uma aparição no programa Wogan, da BBC, em maio de 1988. Após o divórcio, Ivana foi entrevistada por Barbara Walters para o programa 2020 Teachers, da ABC. Esta entrevista levou Donald a cortar o pagamento da sua pensão de alimentos e a anunciar a sua intenção de a processar por danos morais. Em 1992, Ivana regressou ao The Oprah Winfrey Show com uma mensagem poderosa: "Não deixarei que os homens mais me dominem." Esta aparição repercutiu-se em muitos,
demonstrando a sua resiliência e independência. Ivana chegou a dar os primeiros passos em Hollywood, fazendo uma ponta no filme O Clube das Desquitadas, de 1996. A sua frase memorável: "Senhoras, vocês precisam de ser fortes e independentes." E lembre-se, não se zangue, consiga tudo, tornou-se um ícone. Em 2006, Ivana apresentou um reality show especial intitulado Ivana Young Man na Oxygen Network. Neste reality show, ajudou uma mulher rica de meia-idade a encontrar um parceiro mais novo. 4 anos depois, apareceu na série de televisão britânica Celebrity Big Brother 7, onde ficou em 7º lugar. Os anos pós-divórcio de Ivana Trump foram marcados por uma série de empreendimentos que demonstraram a sua versatilidade e resiliência. Da moda e dos negócios à escrita e aos mídia, continuou a reinventar-se, provando que era muito mais do que apenas a ex-mulher de um empresário famoso. Após o divórcio de Donald, Ivana procurou um novo começo. Em 1991, encontrou companhia no empresário italiano Riccardo Mazzucchelli. O seu romance foi repleto de grandes gestos, como a vez em que Ricardo encheu uma sala de rosas depois de um almoço romântico. Apesar de uma proposta inicial com um luxuoso anel de diamantes de 10 quilates, Ivana recusou. No entanto, 3 anos depois, Ricardo voltou a pedi-la em casamento com uma deslumbrante safira birmanesa. E desta vez, Ivana aceitou. A sua união em 1995 parecia promissora, mas durou apenas 20 meses. Apesar das declarações de profundo afeto e dedicação de Ricardo, o casamento enfrentou desafios. Ricardo afirmou ter dado a Ivana mais do que Donald alguma vez dera, destacando os seus esforços na relação. No entanto, os problemas conjugais não terminaram com a separação. Ivana processou Ricardo em 15 milhões de dólares, alegando violação do acordo de confidencialidade. Embora os detalhes da disputa judicial permanecessem em segredo, acabaram por chegar a um acordo extrajudicial. Isto pôs fim à sua batalha contenciosa. Tragicamente, Riccardo Mazzucchelli faleceu em 2017, aos 74 anos, deixando um legado marcado pelas suas atividades empreendedoras e pelo seu breve casamento com Ivana. A vida de Ivana Trump foi repleta de casamentos de grande visibilidade e escrutínio público. Apesar do drama e dos desafios, manteve-se resiliente e continuou a prosperar profissional e pessoalmente. Conde Rafredo Gaetani, no verão de 1997, Ivana Trump começou a namorar com o aristocrata italiano Conde Rafredo Gaetani dell'Aquila d'Aragona Lovatelli. A relação, que durou até a sua trágica morte em 2005, foi repleta de intrigas e romance, cativando a imaginação do público. Rafredo Gaetani não era um conde comum. A sua reputação de playboy jet set precedia-o, com recortes de jornais italianos a descrevê-lo como um colecionador de miúdas. Ferraris e milhões tinham um passado brilhante, incluindo uma aparição nua num filme e um desafio de boxe para o ator Mickey Rourke. No entanto, quando Gaetani conheceu Ivana Trump em Monte Carlo, estava pronto para deixar os seus dias de playboy para trás. Insistia frequentemente: "Agora a minha vida é só trabalho e trabalho", destacando a sua transformação de um jovem extravagante num empresário sério. Gaetani era presidente da Ferrari de Long Island, um cargo que refletia a sua profunda paixão por automóveis de luxo. A sua herança aristocrática era rica, com cada um dos seus nomes a ostentar um título: conde, príncipe, duque. Chegou a contar 2 papas entre os seus antepassados. Apesar da sua origem opulenta, Gaetani era notavelmente terra a terra, lamentando frequentemente as lutas mundanas do cotidiano, como navegar pela famosa Cross Bronx Expressway. A relação de Ivana e Rafredo era uma mistura de romance intenso e profundo respeito. Gaetani presenteou Ivana com um Ferrari vermelho no seu aniversário, um gesto que simbolizava tanto a sua riqueza como o seu afeto. Nunca revelou o valor, refletindo a sua discrição cavalheiresca. Isto contrastou fortemente com o casamento anterior de Ivana com Riccardo Mazzucchelli, que terminou no meio de acusações de interesse próprio. Donald Trump, ex-marido de Ivana, aprovou Gaetani, descrevendo-o como um homem de grande qualidade. Este apoio foi significativo, dada a dura rejeição de Mazzucchelli por Trump. O amor partilhado do casal pela velocidade e elegância transpareceu quando Gaetani levou Ivana à fábrica da Ferrari em Itália. Ela impressionou toda a gente ao pilotar o carro de F1 a 320 km/h, com as suas habilidades de esqui a transporem-se perfeitamente para a pista.
Gaetani contou com orgulho como o desempenho de Ivana impressionou os pilotos de teste, elogiando o seu controle e precisão. A sua morte deixou um vazio, mas as memórias do tempo que passaram juntos permaneceram. A sua relação com a Ivana Trump não foi apenas um romance, mas um encontro de dois mundos, cada um trazendo o seu toque único a uma parceria que fascinou muitos. O quarto e último casamento de Ivana Trump, Rossano Rubicondi, trouxe alegria e tristeza. Ivana sentiu-se atraída pelo ator e empresário italiano Rossano Rubicondi, que era significativamente mais novo do que ela. O romance floresceu rapidamente e, em abril de 2008, casaram-se em Mar-a-Lago, a opulenta propriedade de Donald Trump em Palm Beach, na Flórida. O casamento foi grandioso, com a presença da nata da sociedade. Apesar do início fulgurante, a felicidade conjugal durou pouco tempo. Em 2009, apenas um ano após o luxuoso casamento, Ivana e Rossano separaram-se. O relacionamento, no entanto, não terminou aí. Ao longo da década seguinte, viveram um romance turbulento, marcado por períodos de idas e vindas. Em 2018, Ivana e Rossano chegaram a participar juntos na versão italiana do Dancing with the Stars, exibindo a sua dinâmica dentro e fora das pistas de dança. A química entre eles no ecrã cativava os espectadores, mas, nos bastidores, a sua relação era tumultuosa. As frequentes separações e reconciliações definiram a sua história de amor, fazendo manchetes sempre que eram vistos juntos. Em 2019, Ivana e Rossano voltaram a separar-se. Ivana atribuiu o fim da relação aos desafios da distância. Ela admitiu que o seu romance simplesmente chegou ao fim natural. Apesar da separação, mantiveram uma amizade duradoura. Foram vistos juntos em julho de 2021, a passear de braço dado por Manhattan. A tragédia aconteceu em outubro de 2021, quando Rossano Rubicondi faleceu aos 49 anos. O pai, Claudio, revelou que Rossano lutava contra um cancro no fígado. No entanto, foi um acidente fatal que levou à sua morte prematura. Uma veia do seu pulmão rebentou, fazendo-o cair na banheira. A morte súbita de Rossano deixou Ivana devastada. O realizador italiano Roberto Alessi, amigo próximo de Rossano, referiu que havia rumores de que Ivana e Rossano estavam a considerar uma reconciliação e até um novo casamento. Apesar da história complexa, Ivana sentiu uma profunda perda com a morte de Rossano. A sua morte marcou o fim de um capítulo significativo na vida de Ivana, deixando-a a navegar pelas complexidades do luto e da solidão. O próprio falecimento de Ivana ocorreu logo após a morte de Rossano. A 14 de julho de 2022, Ivana foi encontrada morta ao fundo das escadas da sua residência na Rua 64 Leste, em Manhattan. O Instituto de Medicina Legal de Nova York determinou que a morte da mulher, de 73 anos, resultou de ferimentos por impacto contundente no tronco, sofridos numa queda acidental. Nikki Haskell, amiga próxima de Ivana, esclareceu os pormenores do último ano de Ivana. Revelou que Ivana ficou profundamente afetada pela morte de Rossano e isolou-se da vida social. Haskell observou que Ivana estava tomada pela dor e também lutava contra o medo da pandemia de Covid-19. A expectativa de Ivana por uma viagem a Saint-Tropez contrastava fortemente com a sua realidade de reclusão e tristeza. Durante uma entrevista no programa matinal Good Day New York, Haskell partilhou insights sinceros sobre as dificuldades de Ivana. Revelou que Ivana não tinha saído nem feito nada nos seus últimos dias. Haskell destacou como a morte de Rossano foi um golpe devastador para Ivana, realçando o profundo sentimento de perda e isolamento que experimentou. As fotos captaram a sua dor enquanto assistia ao funeral, retratando uma imagem comovente de uma mulher em luto pela perda do seu amado marido. Ivana Trump enfrentou problemas de saúde significativos nos seus últimos meses. Nos últimos anos, Ivana tornou-se cada vez mais reclusa, movida por um profundo medo de contrair Covid-19. Este medo mantinha-a confinada à sua casa em Nova York, apesar de ter um círculo social vibrante que frequentemente a incentivava a envolver-se mais com o mundo exterior. Ivana enfrentava também graves problemas de mobilidade, especialmente desconforto na anca, que a impedia de se movimentar livremente e de desfrutar de atividades que antes adorava. Outro amigo, Zach Aram, contou como a dor física de Ivana a mantinha frequentemente confinada em casa. Sentia falta de prazeres simples, como jantar fora nos seus restaurantes favoritos, pois o desconforto na anca dificultava a sua locomoção. A origem dos problemas de mobilidade de Ivana remontava aos seus tempos de esquiadora profissional.
Uma carreira exigente que, com o tempo, lhe custou caro ao corpo. Além dos seus problemas físicos, Ivana sofreu uma queda após tropeçar na mala de alguém num restaurante, o que agravou a sua dor e aumentou o seu estresse emocional. A perda do ex-marido, Rossana Rubicondi, agravou ainda mais o fardo emocional de Ivana. Embora Ivana negasse sofrer de depressão, confidenciou a Haskell a sua profunda tristeza após a morte de Rossano. O peso emocional da perda de Rossano foi um fardo pesado para Ivana, que partilhara com ele uma relação tumultuosa, mas profundamente afetuosa. As primeiras informações sobre a morte de Ivana Trump sugeriam causas naturais, uma vez que o Corpo de Bombeiros de Nova York respondeu a uma chamada sobre uma pessoa que sofreu uma paragem cardíaca. No entanto, o médico legista da cidade de Nova York revelou posteriormente que a morte de Ivana resultou de ferimentos por impacto contundente no tronco, sofridos numa queda das escadas da sua casa. A sua morte foi finalmente considerada um acidente. Após o falecimento de Ivana, a sua assistente pessoal e uma empregada de limpeza tentaram contactá-la, mas sem sucesso. Procuraram ajuda junto de um funcionário da manutenção, que conseguiu abrir a porta, mas encontraram o corpo de Ivana junto a uma chávena de café entornada. Este trágico acidente ocorreu apesar das preocupações prévias dos amigos quanto à segurança da sua escada. Nick Haskell descreveu a escada como perigosa, expressando receios de um possível acidente. Chegou mesmo a recusar-se a ficar na residência de Ivana devido à inclinação da escada. Outro visitante notou a falta de remodelações e a alcatifa desgastada da escada, o que pode ter contribuído para a queda de Ivana. Patrimônio líquido. Ivana Trump deixou um patrimônio substancial avaliado em 34 milhões de dólares. O seu testamento estipulava que a maior parte dos seus bens deveria ser dividida entre os seus 3 filhos, Don Jr., Ivanka e Eric Trump. Também destinou propriedades específicas a amigos e tentou deixar outra ao seu ex-marido, Rossana Rubicondi, que faleceu antes dela. Notavelmente, o seu ex-marido, Donald Trump, que era mais rico, não recebeu qualquer herança. O bem mais significativo no patrimônio de Ivana era a sua casa em Nova York, a apenas meio quarteirão do Central Park. Os seus herdeiros estão atualmente a tentar vendê-la com um preço inicial de 26,5 milhões de dólares. Embora seja incerto se atingirão este valor, o valor da venda será distribuído equitativamente entre Don Jr., Ivanka e Eric, conforme especificado no testamento de Ivana. Para os filhos de Trump, o valor previsto para a venda da casa tem um valor significativo, embora o seu pai, Donald Trump, se tenha mostrado disposto a prestar apoio financeiro. Tem se mostrado relutante em abdicar de parcelas substanciais do seu império de 3,2 mil milhões de dólares. Em 2019, a Forbes estimou que Don Jr. e Eric valiam aproximadamente 25 milhões de dólares, enquanto o patrimônio líquido de Ivanka rondava os 375 milhões de dólares, em grande parte devido à sua marca de moda e ao casamento com outra família rica. Desde então, o trio desfez-se das suas participações de 7,5% no Trump International Hotel, em Washington, D.C., resultando em que cada um deles tenha levantado mais de 10 milhões de dólares. Uma beneficiária significativa do testamento de Ivana, para além dos seus filhos, é Dorothy Curry. Curry dedicou décadas da sua vida a trabalhar para a família Trump, começando como ama. Ivana Trump descreveu-a como alguém com um brilho nos olhos e muita energia nervosa no seu livro. Raising Trump. Curry, uma mulher devotamente religiosa, ajoelhava-se todas as noites ao lado da cama dos filhos Trump, ensinando-lhes orações que a mãe não sabia em inglês. Apesar de Ivana admitir no seu livro de 2017 que a religião não desempenhou um papel importante na sua vida, apreciava o fato de os seus filhos terem crescido com uma ligação à fé. Com o passar do tempo, Curry deixou de ser babysitter e passou a ser assistente de Ivana, mantendo um vínculo próximo com a família ao longo dos anos. Apesar de viver num prédio de apartamentos de classe média em Queens, Curry recebeu um apartamento na Flórida avaliado em mais de $1 milhão, de acordo com os serviços imobiliários online. Além disso, o testamento de Ivana determinava que Curry herdasse o Yorkshire Terrier de Ivana, Tiger Trump. A generosidade de Ivana para com Curry reflete a profunda ligação que tinha com ela, considerando-a parte da família Trump. Eric Trump descreveu Curry como a sua segunda mãe no livro da sua mãe, recordando a relação próxima que cultivaram desde a infância, incluindo passar tempo juntos na Irlanda, a terra natal de Curry. Eric Trump
assumiu a responsabilidade de gerir o patrimônio e supervisionar a sua distribuição após ter sido nomeado seu representante pessoal. O testamento estipula que, caso Eric não consiga cumprir as suas obrigações, a responsabilidade recairá sobre o contabilista de Ivana. O patrimônio também inclui propriedades no estrangeiro. Ivana pretendia inicialmente deixar uma propriedade em Saint-Tropez, França, ao seu ex-marido, Rossana Rubicondi. Mas esta disposição caducou após a alegada morte de Rubicondi em 2021. Outra propriedade em Saint-Tropez foi legada à sua amiga, Evelyn Gallant. Embora a natureza da sua relação ou a identidade de Gallant permaneçam obscuras, os representantes da organização Trump não responderam a perguntas sobre o assunto. Ivana também destinou parte dos seus bens à caridade. Ordenou que todas as suas roupas fossem doadas à Cruz Vermelha Americana e ao Exército da Salvação. Com uma exceção, as suas peles. O lucro da venda das suas peles beneficiaria os seus 3 filhos. Estas instruções estão documentadas em registros arquivados no condado de Miami-Dade, Flórida. Embora Ivana dividisse o seu tempo entre Miami no inverno, Saint-Tropez no verão e Nova York no outono e na primavera. Designou a Flórida, um estado sem imposto sobre o rendimento, como a sua residência oficial. Esta decisão reflete a de Donald Trump e dos seus 3 filhos, que também residem no estado do Sol. Dado o tamanho substancial dos bens de Ivana, a família Trump é obrigada a apresentar uma declaração federal de imposto sobre as heranças. Embora o IRS permita uma herança isenta de impostos até 12 milhões de dólares, qualquer valor que exceda este limite incorre numa tributação de até 40%. Assumindo que o patrimônio de Ivana é de 34 milhões de dólares, o imposto sobre as heranças pode chegar aos 8,7 milhões de dólares. No seu testamento, Ivana especificou que os seus bens deveriam cobrir estes impostos. A vida de Ivana Trump foi um misto de glamour, dificuldades e resiliência, desde o seu início na Checoslováquia até a sua ascensão como empresária. Isso aí, perceber a sua história é de sobrevivência e sucesso. Apesar dos altos e baixos, o legado de Ivana perdura através dos seus filhos e do impacto que teve nas pessoas que a rodeavam. Agradecemos por se juntar a nós nesta viagem pela vida extraordinária de Ivana Trump. Se gostou deste vídeo, faça like, subscreva e comente abaixo. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhuma atualização sobre o nosso conteúdo mais recente.